compartilho a alegria de estar aqui junto com vocês nesse momento. Eu agradeço também o convite da casa, né? A oportunidade de estudar um pouquinho mais, aprofundar nesses temas que são trazidos, são muito importantes para a gente aprofundar, rever, né? Conhecer até novos casos que trazem muito os aspectos da doutrina espírita no nosso dia a dia, né? Também agradeço a equipe de evangelização, né, a qual posso estar aqui nesse momento, que estou com meus filhos nesse momento, aí, fazendo um trabalho de fundamental importância, né, porque evangelizar é amar, né, e como isso é importante e faz uma diferença significativa, não só nas nossas vidas, mas principalmente na vida dos nossos filhos que estão nesse momento, né, provisoriamente, com nossos filhos sendo emprestados por Deus nesse momento. O tema que foi dado para abordar nesse domingo é a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, a qual é a questão 525 do Livro dos Espíritos. Mas será que a influência dos espíritos encarnados ocorre apenas nos médios ostensivos? Isso é uma pergunta que às vezes já escutei muitas pessoas falando, né? Será que apenas os médios que conseguem ver, ouvir e sentir os espíritos encarnados é que sentem essas influências? Ou será que ocorre com todos nós espíritos encarnados? E será que ocorre muito mais do que nós imaginamos? Bem, para a gente iniciar essa reflexão nesse tema, tentamos lembrar, né, algumas vezes que passamos por certos acontecimentos nas nossas vidas, a qual tomamos certas decisões, que passados alguns minutos, não lembramos o motivo de termos tomado aquela decisão e até chegamos a nos questionar internamente: por que será que eu fiz isso? Ou até mesmo a decisão que tomamos foi totalmente diferente da primeira ideia que nos veio à nossa mente, pois já tínhamos um conceito pré-definido, em nossa mente. É nesse ponto que também nos questionamos: onde estava com a cabeça quando eu fiz isso? Mas por que será que eu deixei isso acontecer e eu fiz dessa forma? Outro exemplo, que imagino que muitos já tenham passado naturalmente, é quando estamos indo para um determinado local, a qual já é uma rotina do nosso dia a dia, como ir para o trabalho, ir para a casa dos pais, dos amigos, ou levar os filhos para o colégio. E por acaso, ou não, sentimos que temos que desviar a rota tradicional que fazemos de forma automática. Mas por que será que isso pode ter acontecido? Será que foi falta de concentração minha? Talvez sim, talvez não. Ou de alguma forma foi influenciado ou foi induzido a mudar de direção por algum motivo. Mas como? Ou de que forma? E por quem pude ter sido influenciado ou inspirado com essas diversas ideias que geralmente, às vezes, a gente está pensando no assunto, de repente começa a borbulhar, né? Literalmente o brainstorm de ideias, né? Várias ideias surgem simultâneamente ao mesmo tempo. Poxa, será que sou eu? Minha mente consegue criar todas essas ideações simultaneamente? A gente começa a questionar isso. Mas por que será que isso ocorre? E será que é importante saber como isso está ocorrendo? Ou será que é melhor identificar se as decisões que eu tomei ou que eu estou tomando seguem os princípios de amor ensinados por Jesus? Então, essa pequena introdução desses questionamentos serviu como um preâmbulo inicial para esse tema que a gente vai falar sobre hoje, que é a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, a qual é um dos temas centrais da doutrina espírita, que naturalmente, de forma detalhada, é abordada por Kardec, não só no Livro dos Espíritos, mas em todas as obras, no Pentateuco Espírita, e também na Revista Espírita, com diversos exemplos, claro, em diversas obras espíritas. Tentei selecionar algumas mais que eu considero interessantes para o dia de hoje, para trazer aqui para a gente discutir um pouquinho. De forma geral, a gente vai ver que a influência dos espíritos em nossas vidas pode ser benéfica ou prejudicial, a qual depende o quê? Da natureza dos espíritos que estão envolvidos. E esses espíritos que estão envolvidos são frutos da nossa sintonia moral e ou intelectual.
Ou seja, o tipo de conexão que teremos depende da natureza dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas palavras e dos nossos atos, pois serão através deles que essas conexões vão se estabelecer na nossa mente com os espíritos, sejam eles superiores ou inferiores, né? Então, fazer um paralelo, vou fazer alguns paralelos aqui, né? Quando a gente pensa na evolução tecnológica, né, hoje fica muito fácil, né, a gente fazer uma explicação, né, de conexões, né? Vamos tentar pensar um pouquinho, né, o exemplo da conexão do encarnado para outro encarnado, e depois a gente vai passar para a conexão de um desencarnado, né, para o encarnado, né? Então hoje, por exemplo, se eu quisesse falar com meus pais que estão a 1000 quilômetros daqui, né, basta eu pegar o celular, discar o número deles, é claro, né, para conectar com eles, mas eles têm que estar, essa ligação, né, só vai se completar se ambos, né, se os dois lados tiverem com os aparelhos habilitados, ligados, e numa região com antena para transmissão da radiofrequência que vai, né, de um aparelho para o outro, né. Agora, quando a gente pensa, né, da conexão dos espíritos desencarnados conosco encarnados, né, a gente vai ver que é muito mais simples, muito mais rápido, muito mais fácil, sutil e oculta a forma como ela ocorre, né? Lembremos, conforme está lá no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, onde Kardec ensinou que todos somos médiuns, ou seja, sentimos num grau qualquer a influência dos espíritos, sendo essa faculdade inerente e não constitui, portanto, um privilégio exclusivo, sendo a mediunidade natural o canal psíquico pela qual recebemos as influências boas ou ruins que estimulam as nossas experiências na vida terrena. Ou seja, como alguns pensam, não apenas médio ostensivo, todos nós somos médios com determinados graus, e sim, estamos sujeitos sim. Pela conexão com os espíritos elevados, né, os nossos mentores espirituais, naturalmente eles vão nos orientar, vão nos proteger, vão nos inspirar e vão nos inspirar e auxiliar a nós evoluirmos. Mas, claro, naturalmente a gente tem que estar com a janela do pensamento aberta para eles, né? Enquanto que a conexão com os espíritos inferiores, que ainda estão atados aos vícios e às paixões, sim, eles podem influenciar de forma negativa, incitando nossos sentimentos e comportamentos nocivos, e nos usamos até para satisfazer os próprios vícios e intenções, como a gente vai ver alguns exemplos. Entretanto, algo muito importante, né, que de última instância, essas tempestades de pensamentos que nos chegam, sejam eles bons ou ruins, né, segundo a doutrina espírita, e aumenta ainda mais a nossa responsabilidade, né, os espíritos sim, vão influenciar o indivíduo, mas cabe a nós decidirmos se a gente vai aceitar ou rejeitar uma ou outra inspiração que nos venha, né, essa influência. Por quê? Porque cabe-nos o nosso livre-arbítrio para tomar essa decisão. Então não basta culpar os espíritos, né? A culpa, a decisão final é nossa. As ideias chegam, ou a gente vai acalentar, abraçar as ideias, ou vai revoltar elas, né? Antes de aprofundar esse tema, né, também vou fazer um outro paralelo, né, da influência dos espíritos encarnados na nossa vida, né? Você já parou para pensar em como alguém encarnado pode influenciar as suas decisões, né? Por exemplo, em persuadir ou convencer uma pessoa, né, a fazer uma certa coisa, ou não fazer outra coisa, ou fazer algo desagradável, ou até incentivar a inspirar uma intriga, uma inveja e os ciúmes. Existem diversos estudos científicos nas áreas de neurociência e psicologia social que apontam que as pessoas encarnadas que estão à nossa volta, as campanhas publicitárias e as redes sociais têm papel fundamental em nossa tomada de decisão. Ou seja, né, imagine então os espíritos encarnados. Como é que eles podem influenciar as nossas decisões? Imagine o quanto os espíritos desencarnados conhecem as nossas virtudes, conhecem os nossos pensamentos, os nossos gostos, os nossos hábitos, os nossos desejos, as nossas vaidades
as nossas fraquezas e as nossas vidas passadas. Ou seja, os espíritos desencarnados nos conhecem muito melhor do que nós próprios, né? E podem atuar diretamente em nosso pensamento a nível mental, né? Então a gente vê duas condições, ou seja, ele sabe muito mais do que eu sei sobre mim mesmo, né? E atua diretamente na minha mente, né? Por isso, né, volto a questionar, será que os espíritos desencarnados podem influenciar os acontecimentos em nossas vidas? A partir dessa reflexão, vamos ler, né, algumas questões do Livro dos Espíritos, né, começando pela 525, né, lá no capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal, onde Kardec, brilhantemente e diretamente, como ele faz em todas as perguntas, né, como a gente sabe, né, são as perguntas que movem o mundo e não as respostas, né. Kardec perguntou: exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Os espíritos responderam: certamente, pois que vos aconselham. Então, resposta direta dos espíritos: aconselhar. Kardec continua no item A: exerce essa influência por outra forma que não apenas pelos pensamentos que sugerem, isto é, tem ação direta sobre o cumprimento das coisas, né? Kardec, como sempre, direto no ponto. Os espíritos responderam: sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza, né? Kardec comenta: imaginamos erradamente que os espíritos só caiba manifestar por sua ação por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viessem auxiliar por meio de milagres e os figuramos sempre armados de uma varinha mágica. Por não ser assim, é que é oculta, nos parece, a intervenção que tem nas coisas desse mundo, e muito natural o que se executa no concurso deles. Assim que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas, que suporão encontrar-se por acaso, inspirando a alguém alguma ideia de passar por um determinado local, chamando-lhe a atenção para certo ponto. Se disso resulta o que tenha em vista, né, eles operam de tal maneira que as pessoas creem que simplesmente foi um impulso próprio e que conservou, né, o seu livre-arbítrio. Ou seja, na questão 525, Kardec trouxe uma reflexão sobre a ação dos espíritos nos acontecimentos da vida humana, questionando até que ponto, né, eles influenciam os acontecimentos cotidianos e como as suas intervenções se relacionam com o nosso livre-arbítrio. A resposta dos espíritos foi clara, né? A influência é uma realidade, sim, né? Mas ela não anula a nossa liberdade de escolha, o nosso livre-arbítrio. Dessa forma, a influência espiritual no mundo material pode ser vista como uma forma de orientação, de aprendizado e até de correção, a depender da evolução espiritual do indivíduo e das lições que ele precisa vivenciar. Ou seja, é um estímulo para nós aprendermos. No livro O Invisível, de Leon Denis, no capítulo 6, lá na comunhão dos vivos e dos mortos, Leon Denis cita que certas pessoas consideram sem razão que a mediunidade é um fenômeno peculiar ao nosso tempo. Isso foi escrito lá em 1911. Entretanto, a mediunidade realmente é de todos os séculos, de diversas culturas, em diferentes partes da Terra, em diferentes locais, em diferentes tempos. Aí ele cita diversos exemplos, seja lá no Egito, nos rituais, seja na Grécia Antiga, nas consultas aos oráculos, né, aos oráculos. Também no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, também de Leon Denis, ele reforça, né, o que está ali também no Invisível, que a influência dos espíritos é uma realidade que deve ser compreendida como parte do processo evolutivo e que é inseparável do nosso processo na Terra. Para ilustrar ainda mais este tema, né, trago outras questões sobre a influência dos espíritos em nós.
Na questão 526, Kardec perguntou: como tem ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos com o objetivo de que se dê um acontecimento? Por exemplo, um homem tem que morrer, sobe numa escada, a escada se quebra, e ele morre na queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? Os espíritos responderam: exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprimento das leis da natureza, e não para quebrá-las. No exemplo que figurasses, a escada se quebrou porque se achava podre, ou porque não se achava bastante forte ou resistente para suportar o peso daquele homem. Se era destino que ele devesse desencarnar daquela maneira, os espíritos apenas o inspiraram a subir na escada em questão, que ia se quebrar com o peso daquele homem, ou apenas um efeito natural. Na questão 528, Kardec pergunta: e no caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre outra um projétil que apenas lhe passa perto sem atingir, poderá ter sucedido que um espírito bondoso acha desviado o projétil? Os espíritos responderam: se o indivíduo alvejado não tem que perecer, não tem que desencarnar desse modo, o espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar, ou então poderá ofuscar o que empunha a arma, a sorte de fazê-lo apontar mal, porquanto, uma vez disparada a arma, o projétil segue a linha que tem que percorrer. Tem um colega já desencarnado, que dizia: bala perdida não existe. Na questão 530, Kardec pergunta: podem os espíritos levianos e zombeteiros criar pequenos embaraços à realização de nossos projetos e transtornar as nossas previsões? Serão eles, uma palavra, os causadores de que chamamos de pequenas misérias na vida humana? Os espíritos responderam: eles se comprazem em vos causar tais aborrecimentos, que representam para vós provas destinadas a exercitar a vossa paciência. Cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo nem acertado imputar-lhes todas as decepções que experimentais, de que sois os principais culpados por vossa decisão irreflexiva. E ainda comentam: se a tua louça se quebra, é mais por vossa culpa do que por culpa dos espíritos. Kardec continua: destes, os que provocam contrariedades obram impelidos por animosidade pessoal, ou assim procede contra qualquer um sem motivo determinado ou por pura malícia. Ou seja, esses espíritos zombeteiros, eles estão perseguindo alguém por algum motivo específico ou apenas por malícia mesmo? Os espíritos responderam: por uma e outra. Às vezes, os que assim vos molestam são inimigos que granjeaste nesta ou em precedente existência. Outras vezes, nenhum motivo há. Ou seja, algumas vezes pode não ter motivo nenhum de vingança, apenas por pura afinidade e simpatia aos nossos pensamentos. Ou seja, os espíritos levianos, os zombeteiros, se comprazem em causar aborrecimentos que devem ser levados à conta da prova para a nossa paciência. Aqui eu trago um caso, no livro Cartas e Crônicas de Chico Xavier, pelo irmão X, capítulo 8. É o caso do Custódio Saquarema. Não vou pegar os pontos principais, mas vale a pena ler. Custódio Saquarema fora na terra um importante advogado, e conforme suas próprias palavras, ajuntou muita consideração e ganhou muito dinheiro na derradeira existência, retornando, porém, à vida espiritual muito mais pobre do que quando partira a rumo da encarnação. Ele renascera no lar espírita, mas, como sucede a maioria dos reencarnados, trazia consigo jungidos de seu clima psíquico, alguns sócios de vícios e extravagâncias do passado, que sem o veículo da carne se valiam dele para se vincularem às sensações do plano terrestre.
ou seja, amigos de outras encarnações, né, que não vieram encarnados, mas conheciam ele muito bem de vidas passadas e encontraram nele um veículo, né, de continuar a sentir, né, e expor. Seu programa reencarnatório era excelente, mas seus vampirizadores, ardilosos e inteligentes, agiam a socar, sem que ele, nem de leve, lhe pressentisse a influência, e o faziam através de simples considerações íntimas. A gente vai ver, né, realmente aqui. Então ele começa falando, né, desde a adolescência até ele chegar, né, à idade senil. Então logo se viu sair da adolescência, com boa dose de raciocínios lógicos na cabeça, os instrutores, amigos, o exortaram, por meio de seus pais, a cultivar o reino do Espírito, referindo-se com isso a estudo, abnegação, aprimoramento, mas dentro dele as vozes de seus acompanhantes surgiam da mente, dando-lhe a falsa ideia de que falava consigo mesmo, né? Ou seja, as ideias brotavam na cabeça dele e achavam que era pura ideia dele, né? Coisas da alma, custódio, nada disso. A sua hora é de juventude, alegria e sol. Deixa a filosofia para depois, né? E com isso conseguiu, né, desviar, né, o custódio do plano encarnatório que a vida está sendo feita. Ao concluir a faculdade, as advertências do lar se fizeram mais altas, conclamando ao dever. Entretanto, seus seguidores invisíveis revidavam com a zombaria inarticulada. Agora não é a ocasião oportuna. De que maneira harmonizar a carreira iniciante com os assuntos de religião? Custódio, observe o critério das maiorias, não se faça de louco. Ou seja, toda vez que o custódio tentava, né, voltar para o seu plano encarnatório, a influência vinha dos seus companheiros de vidas passadas e conseguia convencer ele de forma simples, né? Anos depois, Custódio casou-se. Em seguida, os chamados à espiritualização recrudesceram. Seus soletes exploradores, contudo, comentaram vivazes: não ceda Custódio, não ceda Custódio. E as responsabilidades de família? Você precisa trabalhar, ganhar dinheiro, obter posição, zelar pela família e por os filhos. Que isso de religião? Mais uma vez, né, esses espíritos inferiores conseguiam adentrar a mente do custódio e ele continuava seguindo-os. Quando na idade madura, ainda recebia os avisos dos bons espíritos. Os bons espíritos ainda estavam lá. Mas que adianta ele fechar a janela para os bons espíritos e só abrir a janela para os maus espíritos? Não tem como. Por intermédio dos companheiros dedicados, requisitando a elevação moral pela execução dos compromissos assumidos, mas a casa mental se empoleiravam os argumentos de seus obsessores inflexíveis. Custódio, você tem mais o que fazer. Como diminuir os negócios e a sua vida social? Pense na sua vida social. Você não está preparado para a seara da fé. Chegaram por fim a velhice e a doença em Custódio Saquarema. Custódio passou então a sofrer e a desencantar-se, e os derradeiros convites da espiritualidade maior ainda insistiam a que se consagrasse às coisas sagradas da alma, ao passo que os vícios dos seus antigos vampirizadores se alteravam irônicos, assoprando-lhe agora o sarcasmo, como se fora ele mesmo a ridicularizar-se. Você, velho custódio, o que vai fazer com o espiritismo agora? É tarde demais. Profissão de fé, mensagem de outro mundo, que dirá de você, meu velho? Seus melhores amigos falarão em loucura, porque você está senil. Não tenha dúvida, seus próprios filhos vão interditar você, como sendo um doente mental, inato à regência de qualquer interesse econômico. Você não está mais no tempo disso. Nota
Nota-se, conforme o próprio Custódio Saquarema observou, que seus perseguidores não lhe serviam o corpo, né? Nem lhe conturbavam a mente, acalentavam apenas o seu comodismo, né? Com isso, impediram de que, ao passo renovador, ele acabou sendo vítima, ao longo da existência, de uma espécie de obsessão disfarçada, pura e simples, de acalentar o comodismo, né? Então, esse é das influências mais simples que a gente tem, que a gente pode ver e observar nesse exemplo aqui trazido, né, pelo irmão X. Ao final do capítulo, né, Custódio Saquarema faz um pedido insistente que o caso dele seja escrito e que seja divulgado para justamente inspirar, né, que o mais simples do comodismo, como aconteceu com ele, é capaz de fazer recrudescer toda a reencarnação dele que foi feita no plano, né, encarnatório. Continuando, né, é comum muitos, né, culparem, né, o que tem acontecido na nossa vida a castigo de Deus ou os maus espíritos que nos perseguem, né, mas muitas das vezes, como vocês viram, a culpa é toda nossa, né, no caso do Custódio Saquarema, por exemplo, né, seja fruto da nossa total invigilância nesta atual encarnação, ou é débito, né, que estamos pagando de vidas passadas aí. Para aprofundar esse tema, né, é interessante e importante agora a gente ir lá para a questão 459, questão também muito clássica, né? Kardec perguntou, né, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Os espíritos responderam, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Bem, essa resposta, a primeira vez que eu li essa questão, a primeira coisa que me veio à mente foi aquela brincadeira com a marionete, né? Onde a pessoa controla, né, um boneco, né? E também pensei no caso do ventríloco, né, onde a pessoa controla um boneco, e no caso do ventríloco ele não só controla os movimentos, mas controla também a fala, né? Então, para mim, essa resposta ficou nítida, esse exemplo desse espetáculo circense, né, mostrando seja o exemplo da marionete, seja o exemplo do ventríloco, né? Na questão 460, né, Kardec continua nesse assunto, né, e perguntou, que par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Os espíritos responderam, vossa alma é um espírito que pensa, não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto. A tempestade de ideia que chega, né, e a gente não sabe de onde está vindo. Será que está vindo tudo na minha mente? Eu sou capaz de pensar tudo isso? Essas milhões de sinapses fazendo aqui, será que tudo é de mim mesmo? Né? Não raro, contrários uns aos outros. A gente tem também que lembrar que os vários pensamentos que chegam, às vezes, são muitas vezes adversativos, né? Pois bem, num conjunto deles estão sempre a mistura dos vossos pensamentos com os nossos, dos espíritos desencarnados. Daí a incerteza que vos veres, e que tendes em vós duas ideias que se combatem, né? Essa resposta também me fez lembrar um pouquinho, né? Pensando um pouquinho em desenho animado, né? A gente pensa um pouquinho onde tem um momento de indecisão do personagem, que no ombro do personagem de repente aparece ali, né, um anjo, né, ou melhor, né, um espírito superior que está sugerindo boas ações, sugerindo perdoar, incentivando a paz, e do outro lado, né, surge um espírito imperfeito, né, equivocado, sugerindo más ações, incentivando a confusão, né? Ou seja, qualquer semelhança é mera coincidência do que acontece conosco. Mas que lado será que vence essa disputa, né, dessas influências boas e ruins, né, em nossas personalidades ou nossos atos? Né? Lembremos a resposta da questão 525. Independente do lado que vence, sempre conservamos o nosso livre-arbítrio. Ou seja, as ideias surgem, mas a decisão final é nossa. Isso faz me lembrar, né, uma frase famosa de Martinho Lutero, né? Não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças,
mas podemos impedir que eles façam ninho sobre elas. Né? Então, todas as ideias estão ali, as más ideias. Né? Agora, se a gente quiser deixar ele vir fazer um ninho na nossa cabeça, a gente realmente aceitar, calentar aquela ideia do ninho. Essa frase é muito verdadeira e é exatamente assim que acontece com os nossos pensamentos. Não temos como controlar totalmente os pensamentos que vêm à nossa cabeça, pelo menos nós, ainda como espíritos imperfeitos. Mas podemos assumir o controle e impedir que os pensamentos destrutivos permaneçam e nos controlem literalmente como uma marionete. Né? Aqui eu trago o exemplo, né, da lenda dos dois lobos. Né? Onde um velho índio Cherokee, né, da tribo Cherokee, estava a ensinar ao seu neto sobre a vida. Né? Ele disse o seguinte: está a acontecer uma luta dentro de mim. Essa luta acontece diariamente. É uma luta terrível entre dois lobos. Um lobo é mau. Ele é a raiva, é a inveja, é a arrogância, é o ressentimento, é a inferioridade, é a superioridade, é o ego. O outro lobo é bom. Ele é a alegria, a paz, o amor, a esperança, a serenidade, a humildade, a gentileza, a benevolência, a empatia, a generosidade, a verdade, a compaixão e a fé. O neto ficou a pensar no que o avô disse por alguns instantes e depois perguntou: mas vô, qual dos dois lobos vence? O avô respondeu: aquele que alimentais mais. E assim somos nós. Essa luta entre lobos acontece a todo minuto em nós. Muitas vezes sem que nos percebamos, de forma sutil e oculta, por meio da nossa afinidade, da nossa sintonia, seja ela com espíritos superiores ou inferiores. Será que é importante a gente saber se esses bons ou maus pensamentos são nossos ou próprios? Na questão 461, Kardec perguntou: como havermos de distinguir os pensamentos que não são próprios dos que nos são sugeridos? Ou seja, como a gente diferencia o pensamento meu próprio do que está sendo instigado, intuído em nós? Os espíritos responderam: como um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar, ou seja, na nossa própria mente. O acesso é muito mais fácil. Nós mesmos estamos acessando a nossa consciência. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Então, o Espírito chama a atenção. Não precisa distinguir entre se é seu ou se não é seu. Muitas vezes é útil que não saibas fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que pratica. Se toma um mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Nessa resposta, faço o grifo e comento alguns aspectos. Então, se o primeiro pensamento é o que vem à nossa cabeça, é nosso, já ouvi dizer muitas pessoas dizendo que, poxa, então o primeiro pensamento é meu, então eu vou usar porque é meu, não quero ser influenciado por nada e por ninguém. Mas, independente se traz boas ou más ações, o conselho foi claro, não importa distinguir se o pensamento é nosso ou não, pois assim temos a liberdade de exercer o nosso livre-arbítrio. Na questão 464, Kardec continua e pergunta: como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um mau espírito? Agora é a diferenciação entre se aquela intuição está vindo de um bom ou de um mau espírito. Os espíritos responderam: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Então, a gente já tem a resposta. Um aspecto importante na nossa responsabilidade em diferenciar o mal do bom pensamento. Na questão 465, Kardec continua: com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Os espíritos responderam: para que sofrais como eles sofrem. E Kardec continua:
Isso lhes faz diminuir os sofrimentos, ou seja, essa influência que os espíritos trazem vai diminuir os sofrimentos dele? Não. Fazem por inveja, por não suportarem que haja seres felizes. Interessante, importante, né, como a gente viu ali na questão Na questão 467, Kardec perguntou: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Os espíritos responderam: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos o chamam, ou aos que pelos seus pensamentos o atraem. Então aqui vale comentário importante. Como é que será, ou que de forma, qual que é a forma que os espíritos nos influenciam em nossa vida? Quais são as artimanhas que eles usam para nos influenciar? Naturalmente trazendo para a nossa tela mental o que gostamos. Não necessariamente o que gostamos nesta vida, mas algo que em outras vidas tenha sido importante para nós. Por exemplo, nessa vida eu não bebo, não fumo, mas em vidas passadas eu era alcoólatra, eu era fumante, fumava diariamente dezenas de maços de cigarro por dia. Por que será que quando eu vejo alguém fumando, alguém bebendo álcool, eu sinto uma coceira na minha garganta, ou vem um pensamento de querer fumar na minha mente ali? Pelo véu do esquecimento, posso não lembrar quando encarnado, na vida atual das vidas passadas, mas meu perispírito me denuncia aos espíritos inferiores que ainda me acompanham. E se ainda faz latente em meu espírito este ou aquele desejo de vidas passadas, esta é uma fresta que os espíritos inferiores tentarão entrar. Então, naturalmente, eles vão através dos nossos gostos. Cabe a mim o quê? Refutar esses pensamentos. Na questão 468, Kardec perguntou: renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Ou seja, se eu repelir constantemente as tentativas dos espíritos, será que realmente eles vão me deixar em paz? Os espíritos responderam: que quereis que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocai o rato. Aqui dou um exemplo simples, quanto a essa resposta dos espíritos superiores. Imagine que um pensamento ruim seja um adesivo que a gente cola nos vários locais que a gente vem e cola a nossa mente aqui. Se eu imediatamente reconheço que aquele pensamento não traz benevolência, não traz indulgência, não traz o perdão, eu tenho que retirar imediatamente ele da minha mente, tantas vezes quanto for necessário. Então o que acontece fisicamente quando a gente pensa num adesivo que a gente cola, cada vez que a gente vai tirando, colocando, ele vai perdendo a cola dele. Então, em um certo momento, aquele adesivo não cola mais, assim como aquele pensamento ruim. Então, comparar fisicamente isso. E aí, na questão 469, Kardec vem com a pergunta: por que meio podemos neutralizar a influência dos espíritos? Poxa, então, seja eles vão chegar a um ponto que a gente refutar, eles não vão mais tentar entrar, a porta está fechada, não vai entrar. E aí Kardec foi direto: então como é que eu posso acelerar essa questão de realmente neutralizar essa influência? Os espíritos responderam: praticando o bem, pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que exaltam o vosso orgulho. É o nosso ponto fraco. Por essa razão, Jesus os ensinou: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Por essas perguntas e respostas, a gente vê a nossa responsabilidade é grande em conhecer a doutrina espírita. A culpa direta e natural nossa, pelos espíritos que atraímos juntos a nós.
é a lei da natureza, colhemos o que plantamos. Ou seja, atraímos ou repelimos espíritos inferiores que ainda não conhecem Deus, a desencadear tanto medo e insegurança, assim como gerar conflitos e inseguranças. A forma única e exclusiva é por meio das nossas ações, pensamentos e circunstâncias, né, que a gente vai conseguir realmente criar uma redoma, né, de bons pensamentos. Por isso, né, Jesus sempre trazia, né, vigiar e orar, né, pois os nossos pensamentos não só podem nos levar a milhares de quilômetros, né, daqui, como pode também trazer diversos espíritos que se identificam, se afinizam, que se comprazem com os nossos pensamentos e nossas atitudes. Essa é a verdadeira sintonia, né, espiritual e moral que atrai semelhantes, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, né, Kardec reforça que os espíritos podem nos auxiliar ou nos perturbar, dependendo da nossa sintonia moral e da nossa vontade de evoluir. Ele afirma: os bons espíritos nos atraem para o bem, sustentando-nos nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Dois aspectos muito importantes, a coragem e a resignação. É justamente nesse ponto que faz me lembrar a frase, né? Ajuda-te mesmo que o céu te ajudará, né? A gente tem que dar o primeiro passo, né? Fechar a nossa tela mental com os maus pensamentos e abrir literalmente para os bons pensamentos, a qual é o princípio da lei do trabalho e da lei do progresso. Alguns outros exemplos, vou trazer alguns bem simples, né, outros um pouquinho mais aprofundados, né? Quando a gente pega lá a obra Nosso Lar, né, de Chico Xavier, pelo Espírito de André Luiz, a gente vê diversas vezes, né, a abordagem da prece e da sintonia com os mentores espirituais, que organizam e orientam as atividades no plano espiritual, pois influenciam diretamente as escolhas e experiências de nós encarnados. Lá no livro Missionários da Luz, Chico Xavier, pelo Espírito de André Luiz, a gente vê a descrição como os espíritos superiores atuam no processo reencarnatório, ajudando nós encarnados a cumprir as nossas missões. Lá no livro Quem Tem Medo da Morte, de Richard Simonetti, ele aborda a influência dos espíritos sobre uma perspectiva prática e direta, mostrando que eles podem nos ajudar a enfrentar os medos e desafios cotidianos. Os espíritos amigos estão sempre ao nosso lado, prontos para nos ajudar, desde que estamos dispostos a ouvir as suas inspirações. Então não adianta dizer que os espíritos, né, que os nossos mentores espirituais não estão nos nossos momentos mais críticos, eles estão lá, só que cabe a nós, né, a estar disposto a ouvir as suas inspirações e não agir com indiferença ou negligência, pois assim vamos estar perdendo oportunidades. No livro Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert, ela destaca a importância de nos mantermos vigilantes contra as influências negativas que podem nos levar a comportamentos prejudiciais, né? A gente busca lá um pouquinho Memórias de Suicídio, né, da Ivone Pereira, né, que ela relata casos, né, de espíritos, né, que chegaram a um ponto, né, que a gente, no final a gente comenta um pouquinho, né, essas influenciações podem passar de obsessão para subjugação, né, e levando, né, aos espíritos encarnados até o próprio suicídio. Né. No livro Pensamento e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, especificamente no capítulo 8, Associações, vou comentar, né, e citar alguns parágrafos. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamentos, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. A associação mora em todas as coisas, preside todos os acontecimentos, informando a existência de todos os seres. Assim também na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais, em que respiram as almas que lhe assemelham, assimilando os pensamentos daqueles com que pensam como pensamos.
estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que agregam aos nossos, fortificando-os, seja para o bem, seja para o mal, segundo a direção que o nosso livre-arbítrio leva. Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho da nossa mente reflete-os de imediato, com que absorvem as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento, que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis da nossa alma. Com o decurso do tempo, nossa alma, não raro, passa a exprimir pelo seu veículo de manifestação, o que assimilara, fazendo seja pelo corpo carnal entre os homens, seja pelo corpo espiritual que nós servimos depois da morte. No livro dos Médiuns, Kardec explica que os espíritos podem se comunicar conosco, influenciando diretamente nas nossas ações, mas também pode nos induzir aos erros se não estivermos vigilantes, corroborando o que a gente viu. Ainda no livro dos Médiuns, no capítulo 14, Kardec, no item 5, descreve o acontecimento vivido por ele ao lado de um médium vidente enquanto ele assistia uma ópera no teatro. Então ele comenta: assistimos uma representação teatral com outro médium vidente. Conversando com o espírito espectador, disse-nos ele: estáis vendo aquelas duas senhoras sozinhas lá no camarote de primeira? Pois bem, vou esforçar-me para tirá-las do salão. Dito isso, foi se colocar no camarote das senhoras e começou a falar-lhes, o espírito. Súbito, as duas, que estavam muito atentas aos espetáculos, se entreolharam, parecendo se consultar-se, e a seguir foram, não voltando mais. O espírito, que falou que ia fazer isso, fez um gesto, significando que cumpriu a missão dele, que provou que ele consegue influenciar. Isso para mostrar na prática para Kardec um exemplo de como isso funciona. Muitas vezes fomos assim, testemunhas do papel que espíritos exercem entre os vícios. Observamos-nos em diversos lugares, seja em reuniões, bailes, concertos, funerais, núpcias. Em todas as partes encontramos espíritos atiçando as mais diversas paixões, influando a discórdia, excitando as rixas e regozijando com suas proezas, se gabando de ter conseguido convencer. Outros, pelo contrário, combatem essa influência perniciosa, mas raramente são ouvidos. Nesse simples relato produzido por Kardec, que está no livro dos Médiuns, a gente consegue ver na prática como Kardec sentiu a influência do mundo espiritual sobre o mundo físico. Usando esses conhecimentos trazidos pela doutrina espírita, naturalmente a gente pode alterar o ditado popular que diz: me diga com quem andas, que eu te direi quem tu és. A gente pode alterar por: me diga com que pensamentos e ações tu afinizas, que te direi que tipo de espírito te acompanha e te aconselha. Pois a influência dos espíritos é uma realidade sutil, oculta e inegável. Mas o Espiritismo, Kardec, através da luz do Espiritismo, nos trouxe os ensinamentos preciosos. E, como a gente viu, são as formas infalíveis, de uma forma simples e direta, como a gente pode realmente nos blindarmos das más influências e realmente abrirmos as portas para ouvir realmente as boas influências. Por isso é muito importante a nossa atitude mental no sentido do bem, para que a gente não desvie do nosso caminho do plano reencarnatório que foi planejado, rumo a um dia sermos espíritos puros, espíritos perfeitos. Desse modo, é importante e é preciso aprender a disciplinar os nossos pensamentos, a fim de atrairmos bons espíritos, a influenciar nossas vidas, os quais nos auxiliarão a percorrer esse caminho, tornando o caminho menos árido,
de plenas realizações espirituais, seja para nos proteger, seja para nos inspirar, nos testar, nos educar, e assim a gente vai aprendendo, né? Como Kardec ensinou, os espíritos estão sempre ao nosso lado, e a sua influência depende da sintonia moral e intelectual da sua vontade de evoluir. Por meio da prece, da meditação, da prática do bem, podemos atrair a ajuda dos espíritos superiores e nos proteger das influências negativas, caminhando com segurança com a nossa evolução espiritual. Portanto, a disciplina é um ponto muito importante. Começando pela sintonia moral, claro, né, é o nosso primeiro ponto, cultivando os bons pensamentos, as boas ações, realizando a prece, claro, uma fonte muito grande de a gente se concentrar e mentalizar, conseguir realmente sintonizar os bons espíritos e, claro, né, colocar em prática a caridade conforme trazida por Jesus. Estes são os meios mais poderosos e os instrumentos que a gente tem para repelir e neutralizar a influência dos espíritos inferiores, evitando escutar o que? As sugestões dos espíritos que suscitam o que? Os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e que excitam todas as más paixões, para lembrar não só dessa vida como das vidas passadas. Sendo importante desconfiar, sobretudo, daqueles que exaltam o vosso orgulho, pois essa é a sua principal fraqueza. Vale a pena citar, se não houver o esforço vigilante de os nossos pensamentos na prática do bem e da oração, essas influências frequentemente poderão se transformar em obsessão e até subjugação, trazendo sérias consequências para nós encarnados. Que possamos deixar literalmente fechada a janela dos maus pensamentos e trazer a redoma dos bons pensamentos. Caso contrário, nos assemelhamos a um viajante entregue ao mar, sem remo, sem velas, sem motor, entregue ao sabor dos ventos, das ondas e da correnteza. Todavia, com a bússola da doutrina espírita, que nos trouxe o entendimento de como os espíritos nos influenciam, e com o nosso leme da vontade do livre-arbítrio, podemos utilizar essa compreensão para sintonizar aos espíritos superiores e assim evoluirmos enquanto indivíduos, enquanto coletividade encarnada. Tem dois casos que eu ainda quero comentar, ainda dá tempo aqui. Esse deles eu deixei por último propositalmente, está lá no livro Alvorada Cristã, de Chico Xavier, pelo espírito de Nery Lúcio. É o capítulo O Espírito da Maldade. O espírito da maldade, vendo um ninho de pássaros felizes, projetou destruir as pobres aves. Mas o espírito não consegue burlar as leis de Deus para destruir ali. Ele vai precisar de quem? De alguém encarnado, né? Bem, a mãezinha alada dos pássaros, muito contente, acariciava os filhotes, enquanto o papai voava e procurava alimento para os filhotes. O espírito da maldade notou aquela imensa alegria e asperou-se. Mataria todos os passarinhos, pensou consigo. Para isto, no entanto, necessitava de alguém que auxiliasse. Aquela ação exigia mãos humanas. Começou então a buscar a companhia das crianças. Quem sabe algum menino poderia obedecê-lo? Foi à casa de Joãozinho, filho da dona Laura, mas Joãozinho estava muito ocupado na assistência ao irmão menor. E, como o espírito da maldade somente pôde arruinar as pessoas, insinuando-se pelo pensamento, não encontrou meios de dominar a cabeça de Joãozinho. Correu à residência de Zelinha, filha de dona Carlota. Encontrou a menina trabalhando muito, atenciosa, numa blusa de tricô, sob orientação materna, e, em vista de achar-lhe o cérebro tão cheio de ideias de agulha, fios de lã, e a peça por acabar, não conseguiu transmitir-lhe o propósito infeliz. Dirigiu-se então à chácara do senhor Vitalino. Ao observar seu Quincas, filho dele,
estava em condições de servi-lo. Mas Quincas, justamente nessa hora, mantinha-se obediente sob as ordens do pai, plantando várias mudas de laranjeiras, e tão alegre se encontrava a meditar na bondade da chuva e nas laranjas do futuro, que nem de leve percebeu as ideias venenosas que o espírito da maldade lhe soprava a cabeça. Reconhecendo a impossibilidade de absorvê-la, o gênio do mal lembrou-se de Marquinhos, o filho da Dona Conceição. Marquinhos era muito mimado pela mãe, que não deixava trabalhar, que lhe protegia da vadiagem, tinha 12 anos bem feitos e vivia em casa, a reinar na preguiça diariamente. O espírito da maldade procurou. Ele encontrou à porta de um botequim, com um enorme cigarro na boca. As mãos dele estavam desocupadas e a cabeça vaga. E aí inspirou a ideia: vamos matar passarinhos? Disse o espírito aos ouvidos do menino preguiçoso. Marquinhos não escutou em forma de voz, ele ouviu em forma de ideia, achou que era dele a ideia, né? Saiu de repente com um desejo incontrolável de encontrar as avezinhas para a matança. O espírito da maldade, sem que ele o percebesse, conduziu facilmente até a árvore em que o ninho feliz recebia as carícias do vento. O menino, a pedradas criminosas, aniquilou o pai, a mãe e os filhotinhos. O gênio sombrio tomara-lhe as mãos e, após o assassínio das aves, levou-o a cometer muitas faltas que lhe prejudicaram a vida por muitos e muitos anos. Somente mais tarde é que Marquinhos compreendeu que o espírito da maldade somente pôde agir no mundo por intermédio de meninos vadios ou de homens e mulheres voltados à preguiça do mal. Bem, que tenhamos uma boa semana, repleta de paz, felicidade, continuemos o crescimento espiritual, né? Que oremos também, né, pelos espíritos inferiores que estão nos nossos caminhos, pode ter sido nossos amigos em outras vidas passadas, né? Mas que possamos continuar nosso pensamento em Jesus e que possamos exercer o nosso livre-arbítrio de forma consciente e de acordo, né, com a luz da doutrina espírita. Que assim seja.